Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o papo é sobre RPG. A gente vai continuar a exploração do Cultos Inomináveis, esse RPG baseado na obra do Lovecraft, aí nos mitos de Cthulhu, que a gente está destrinchando aqui capítulo a capítulo, trazendo várias informações da lore e do sistema, para vocês terem uma ideia geral de como é que o negócio funciona aqui. E o bagulho é tenso. Então, quem está chegando agora, todos os nossos vídeos sobre Cultos Inomináveis estão concentrados aqui nessa playlist exclusiva para você poder acompanhar e seguir viagem perdendo a sanidade junto com a gente, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que hoje a gente vai finalmente fechar o capítulo de magia, né? Eu pretendia fechar no vídeo passado, mas ficou faltando um pedacinho, que é justamente o que a gente vai ver hoje, que é a questão da degeneração. Como esse é um ponto importante para o sistema e para a interpretação, para a narrativa, eu preferi estender um pouquinho mais e fazer mais esse vídeo sobre o capítulo de magia para poder dar a devida atenção a essa mecânica da degeneração. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha lá, para a gente começar a entender um pouquinho de como é que funciona a degeneração, eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. O conhecimento da verdade sobre os mitos, transforma qualquer um que seja exposto a ela, seja voluntária ou acidentalmente, ou seja, você pode se degenerar sem querer, só por estar ali vendo alguma coisa bizarra. Os corpos e mentes daqueles que entram em contato com os mitos são alterados por forças sobrenaturais e, como estes não se encaixam às leis da física que os governam, podem causar distorções na própria natureza de tudo que tocam. Para simbolizar isso que eu acabei de ler, foi criada a mecânica da degeneração. Essa característica dos personagens é justamente para simbolizar essa transformação que pode acontecer, essa espiral descendente rumo à perda de sanidade e até transformações físicas, mentais e tal, para você se aproximar cada vez mais das criaturas dos mitos. E tem um detalhe importante também, vou ler só mais um trechinho aqui para vocês, olha só. De fato, o caminho da degeneração não pode ser desfeito, tá? Não existe esse negócio, ganhei um ponto de degeneração, faço tal coisa, perco o ponto. Não, bonitão, não é assim que funciona. O máximo que o cultista pode esperar é parar a sua queda, embora a tentação de avançar seja forte demais para a maioria. Ou seja, uma primeira informação importante. Da feita que você começa a ganhar pontos de degeneração, você não consegue se recuperar, você não consegue se livrar dessa condição. O único caminho é para baixo. O máximo que você pode fazer, se você tiver muita força de vontade, é parar naquele ponto. Mas, como o próprio livro fala, a tentação de seguir é sempre muito forte. Mas, afinal, você deve estar pensando aí, como é que um personagem ganha esses pontos de degeneração? Quais são as condições de jogo que levam o seu personagem a iniciar essa espiral descendente? O livro elenca aqui 3 situações em que os personagens vão ter a possibilidade de começar a ganhar pontos de degeneração. Então, olha só. A primeira delas, quando adquire conhecimento ou habilidades sobrenaturais. Ou seja, quanto mais você conhece dos mitos, mais próximo da degeneração você fica. Em termos de jogo, olha só, vou ler um trechinho. Sempre que a soma das pontuações das habilidades arcanas mais a habilidade de ocultismo ou conhecimento esotérico do personagem atingir um múltiplo de 5, você ganha um ponto de degeneração. Simples assim. Vou evoluindo aqui no meu conhecimento sobre os mitos, beleza, fantástico, poxa, posso fazer diversas coisas diferentes, tá, bota um ponto de degeneração aí pra ti. Então isso aí é meio que automático, né? Toda vez que você atingir esses múltiplos de 5, né, você já vai ganhando automaticamente um ponto de degeneração. Outra possibilidade, a segunda, é quando força a situação empregando suas habilidades sobrenaturais. Toda vez que você ativa um aspecto para uma ação com uma habilidade arcana, você pode escolher, você jogador pode escolher, tá, que o personagem ganha um ponto de degeneração em vez de gastar um ponto dramático. Mas o livro faz a ressalva aqui. Em algumas situações, o mestre pode forçar essa escolha. Não, nessa situação específica aqui, você vai ganhar um ponto de degeneração e também um ponto dramático. Tá? Ou seja, dependendo da situação, você brincou perigoso demais, você vai ganhar os dois. Tá? Você vai ganhar um ponto de degeneração mais um ponto dramático. E para fechar as possibilidades, a terceira é quando a mente ou o corpo é exposto à verdade ou à realidade além da conhecida. Ou seja, aqui é como a gente estava comentando nos vídeos anteriores, quando você usa as habilidades arcanas, quando você usa os poderes superiores, os objetos com poderes, os tomos, etc e tal, sempre tem uma chance de você ir perdendo a sua estabilidade, né? De você ir falhando nos testes de resiliência e tudo mais, etc e tal. Então essa terceira possibilidade trata justamente dessa questão, olha. Se o personagem perde todos os pontos de estabilidade mental devido à exposição ao terror dos mitos, seja pelas falhas nos testes e tudo mais, você vai ganhando pontos de degeneração. Tem uma outra possibilidade que ele coloca aqui no finalzinho que eu acho que é interessante mencionar também, olha. Da mesma forma, quando o personagem perde todos os seus pontos de resistência, como resultado de dano sobrenatural direto,
por exemplo, de magias ou criaturas dos mitos, ele também perde um ponto de degeneração, também ganha um ponto de degeneração. Ou seja através do uso das magias, dos objetos, dos tomos, etc., seja através de um ataque direto que você receba de alguma criatura dos mitos ou de alguma magia que alguém lança em você, você pode também ganhar pontos de degeneração. Ou seja, me parece que são várias possibilidades que alcançam um grande aspecto das coisas que podem acontecer durante uma história, durante uma campanha, e como a gente sempre fala, jogos que têm essa temática aí de Cthulhu geralmente acabam do mesmo jeito, você perdendo o personagem ou ficando completamente louco. Mas simplesmente perder o personagem morrer, você ficar louco, simplesmente o narrador chegar e falar isso, não é suficiente. A gente gosta mesmo é de ver a desgraça ali acontecendo. Eu falo isso de brincadeira, mas assim, é a temática do jogo. Então, você simplesmente perder o personagem não teria graça. É preciso que você passe por vários estágios intermediários até você alcançar um nível de ou o personagem morrer ou ele não poder mais ser controlado pelo jogador. Isso que é a graça, né, dos jogos baseados em Cthulhu, né, nos mitos de Cthulhu. E para simbolizar isso aqui no Cultos Nomináveis, a gente vai ter aqui os pontos de degeneração. Eu estou falando desde o início do vídeo que em algumas situações você vai ganhando pontos de degeneração. Mas como é que funcionam esses pontos em termos de mecânica? Você vai ter uma escala aí que vai variar de 0, né, a 10 pontos de degeneração. E como é que funciona isso? Eu vou ler algumas só para a gente ter uma ideia desse nível de degeneração. Então, quando você tem 0 pontos, o personagem é completamente humano, tá? Só um gostinho. Quando você tem 1 ponto, o personagem passa por uma pequena mudança, seja física ou psíquica, que mesmo ele terá dificuldade em reconhecer. E aí mais alguns detalhezinhos, mas só para a gente ter uma ideia. Avançando um pouquinho aqui na escala, se você tiver 5 pontos de degeneração, as mudanças são tão pronunciadas que começam a ser evidentes e marcantes. Para qualquer observador que entenda dos mitos, sua natureza será clara. Para outras pessoas, começa a ser algo estranho o suficiente para evitar o personagem tanto quanto possível ou recorrer a médicos e psiquiatras, né? Então, já vê que o negócio já vai escalonando. E para fechar a conta, quando você chega a 10, obviamente você perde o personagem, tá? Mas o que acontece com ele? Olha lá. Finalmente, o personagem perdeu seu último vestígio de humanidade. Sua aparência física é grotescamente monstruosa e acaba sendo repulsiva e perturbadora. Sua mente já é totalmente estranha e seus motivos e razões são incompreensíveis para um ser humano normal. Suas alterações o impedem de se comunicar com criaturas que não são como ele, e seus hábitos, dieta e ciclo de vida são totalmente distantes aos de um ser humano normal. Ou seja, para você chegar nesse ponto, você aprontou muito, né? E aí, de fato, você vai perder o personagem, né? Olha só, o finalzinho aqui. Nesse nível de 10 de degeneração, o personagem já é uma criatura dos mitos, e como tal, não pode ser interpretada mais pelo jogador. De agora em diante, será um personagem controlado pelo mestre de jogo. E aí, pra gente encaminhando pro final já do vídeo, você pode estar pensando, poxa, mas se é tanta desgraça assim, por que eu vou me meter nessa onda? De fato, você deveria pensar bem antes de começar a seguir esse caminho, né, sem volta da degeneração e dos cultos nomináveis. Mas se você não fizer isso, você não joga, né? Então, fora isso, em termos de jogo, né, para você auxiliar aí na interpretação do seu personagem, como é que isso vai funcionar? Claro, perder uma humanidade ou ganhar pontos de degeneração, como a gente está falando aqui, tem muitas consequências negativas, a grande maioria, mas também tem algumas vantagens em termos de jogo. Tá? Então, é aquele lance que sempre está presente em jogos com essa temática da tentação. Tem coisas ruins, mas também te dá grandes vantagens. E isso é o que vai te seduzindo a cada vez descer mais um degrau na espiral da degeneração. Então, quais são algumas das possibilidades de vantagens que você vai ter caso o seu personagem vá ganhando pontos de degeneração? A primeira delas, olha só, vou ler um trechinho aqui. Cada vez o personagem se torna mais resistente à perda de pontos de estabilidade mental devido a fenômenos sobrenaturais. Ou seja, todos aqueles eventos que eu falei nos vídeos anteriores, né, de você perder estabilidade, usando habilidades arcanas, usando os tomos, usando poderes superiores, tudo mais, todos os pontos de estabilidade que você for perder em relação a isso, você subtrai do que você já tiver de degeneração. Então vamos supor aqui num exemplo, se você usou uma habilidade arcana lá e você ia perder 5 pontos de estabilidade, se você já tem 1 de degeneração, ao invés de 5 você vai perder 4, e assim por diante. Que é aquela situação, você já está tão acostumado com aquelas coisas dos mitos, com aquelas demonstrações de coisas sobrenaturais e que distorcem a realidade, que não é mais assim tão simples te assustar ou te tirar do sério. Então, quanto mais pontos de degeneração você tiver, mais difícil vai ser te pegar nesse negócio, você perder estabilidade dessa maneira, porque você sempre vai subtrair toda a estabilidade que você perderia dos pontos de degeneração. Além disso, tem algumas outras situações mecânicas, né, que a degeneração vai te ajudar, vamos colocar dessa maneira. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês.
Cada ponto de degeneração literalmente transforma o personagem, frequentemente melhorando suas habilidades às custas de outras. Cada vez que um personagem ganha um ponto de degeneração, ele pode fazer diversas coisas. Então, por exemplo, aqui, só para simplificar, você pode alterar pontos de habilidade seu, você pode trocar um marco por outro que signifique melhor a sua transformação, que esteja mais de acordo com as situações que o seu personagem está passando. E também, olha, tem uma outra aqui. Você pode diminuir um ponto de drama e receber 4 pontos para distribuir livremente entre suas habilidades arcanas que você já tem, ou outras habilidades novas. Ou seja, tem uma série de outras possibilidades, firulas, filigranas de sistema que você pode fazer conforme você vai ganhando pontos de degeneração. Mas presta atenção, porque é tudo uma grande armadilha, né? Você vai ganhando mais pontos de degeneração, você se sente mais poderoso, porque você já não é mais afetado pela perda de estabilidade tão facilmente, você começa a ganhar novos poderes, você começa a alterar os marcos do seu personagem para simbolizar aquilo ali, passa a poder utilizá-los com mais frequência, por exemplo, mas o fim inevitável é a degeneração 10, no qual você se torna uma criatura dos mitos e perde o seu personagem, né? Essa é a pegada que todo mundo que joga, né, qualquer jogo baseado nos mitos de Cthulhu, sempre tem que ter em mente. O destino final do seu personagem geralmente não é uma coisa boa. E com isso, finalmente encerramos o capítulo de magia. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Deixa aí seu like, seu dislike, os seus comentários. O que vocês acharam dessa trama toda aí do funcionamento do sistema de magia? Vamos continuar trocando ideias aí nos comentários, né? No próximo vídeo a gente já começa um capítulo novo. Já estamos entrando aí mais ou menos na reta final do Cultos Nomináveis, então fique esperto. E eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima resenha.